Fala galera, vamos então para a nossa última parte do estudo dos espelhos planos, beleza galera? Bom, nós já falamos sobre formação de imagem, campo visual, translação, fizemos alguns exemplos e agora seguindo aqui nas aplicações que podem ser feitas com os espelhos planos, eu começo com a rotação. Legal pessoal? Vamos lá então galera, olha só. Nós temos aqui uma superfície espelhada, um espelho plano, que está posicionado na horizontal. Um raio luminoso vai chegar até ele, legal? Bom, o ângulo formado com a normal, você já sabe que é o ângulo de incidência, vou chamá-lo de x aqui. E esse raio luminoso será refletido também, né, numa direção simétrica. O ângulo também é igual a x aqui. Os ângulos são iguais de acordo com a segunda lei da reflexão, como nós já sabemos. Beleza, pessoal? Ok, essa é a primeira situação. Beleza? Agora, se o meu espelho for rotacionado alfa graus em relação à posição anterior que esse espelho estava, olha só, ele estava aqui, ele foi rotacionado alfa graus para baixo. Beleza, galera? Bom, sem mudar a direção de incidência da luz, repare que esse raio aqui ele é o mesmo, beleza? Sem mudar o ângulo de incidência da luz, sem mudar o raio de incidência, olha, agora esse raio luminoso ele vai atingir uma outra parte do espelho, mais aqui embaixo. O ângulo entre a nova normal, que essa normal continua sendo perpendicular com a superfície do espelho, e o nosso raio incidente, agora é um ângulo, por exemplo, y. Tudo bem, galera? Esse raio será refletido, legal? Também o ângulo de reflexão novo também será igual a y. Legal, galera, olha só. Essa linha tracejada aqui que eu marquei aqui agora, ela representa a antiga direção de reflexão da luz, quando o espelho estava na horizontal. Certo, galera? Então essa aqui seria a direção de reflexão da luz antes da rotação do espelho. Legal? Repara só, pessoal. Essa aqui é a direção nova, né? É a nova direção da luz depois da reflexão, da rotação do meu espelho. Então eu vou prolongar esse raio luminoso aqui também. Professor, por que você está fazendo isso? Porque você pode reparar, pessoal, que, repito, antes a luz ela era refletida nessa direção. Agora a luz é refletida nessa direção aqui. Ou seja, quando o meu espelho sofreu uma rotação, a luz que é refletida nesse espelho sofre um desvio, certo? E esse desvio é representado por esse ângulo beta aqui. Tudo bem, pessoal? Alfa é o ângulo de rotação do espelho, beta é o ângulo de desvio da luz. Existe alguma relação entre o fato do espelho ser rotacionado e a luz ser desviada? Existe uma relação sim, tá, pessoal? O desvio que a luz sofre representa o dobro do desvio que da rotação do espelho. Por exemplo, se o espelho é rotacionado 30 graus, a luz é desviada 60 graus. É sempre o dobro. Beleza, pessoal? E agora vamos fazer uma experiência. Eu sei que você gosta de experiência, tá? Essa experiência ela será de acordo com o nosso próximo assunto. Beleza, pessoal? Vamos lá fazer a experiência. Daqui a pouco eu volto para continuar a nossa aula aqui, beleza? Se liga lá então na experiência. E aí, galera, beleza? Vamos fazer então essa experiência? Olha só. Aqui eu tenho algumas coisas, né? Eu tenho um transferidor que eu coloquei numa folha de papel para ficar mais fácil, né? Vou colocar aqui em cima desse caderno, estou com uma pilha de livros aqui para ficar num nível um pouquinho maior, né, em relação à câmera. Eu vou utilizar um objeto. Isso aqui é uma espécie de lâmpadazinha, lanterninha. Repara aí, ó. Beleza? Eu vou deixar ele aqui, ele vai ser o meu objeto. E eu tenho uma associação de espelhos aqui, olha, eu juntei os dois aqui assim e eu consigo abri-los. Repara só, a ponto de conseguir variar a angulação entre eles. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. O primeiro que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte. Vamos lá. Com a ajuda do meu transferidor,
eu vou posicionar o meu, os meus espelhinhos aqui num ângulo de 120 graus, mais ou menos assim. Legal? Consegue ver aí, pessoal, quantas imagens são formadas desse meu objeto aqui? Olha, de imagem formada, eu tenho uma, que é essa daqui, duas, que está do lado de cá. Então, com 120 graus entre os espelhos, eu consigo aí encontrar duas imagens, beleza? Se eu fechar esse ângulo um pouquinho mais e chegar até o 90 graus, quantas imagens vocês estão vendo? Consegue ver aí para mim, pessoal? Olha aqui, ó, o objeto está aqui, ok. Eu tenho essa imagem aqui, eu tenho essa imagem daqui, e agora apareceu uma imagem lá no fundo. Então, com 90 graus, são três imagens formadas. Tudo bem, pessoal? Agora, se eu fechar mais ainda esses espelhos, a ponto de que o ângulo entre eles seja de 60 graus, pessoal. Vamos contar aqui o número de imagens. Olha só, eu tenho o objeto, ok, ele não será contado, eu só quero saber o número de imagens. Eu tenho duas imagens aqui do lado de cá, duas imagens aqui do outro lado e essa imagem, né, central aqui atrás. Ou seja, são 5 imagens. Beleza, pessoal? Nesse contexto, o que que nós sabemos? Nós sabemos que conforme eu vou diminuindo o ângulo entre os espelhos, o número de imagens formadas na associação vai aumentando. Vamos voltar para a aula aqui agora, em que eu te falo como é que nós vamos calcular o número de imagens formadas numa associação de espelhos. Vem comigo, vem! Voltando aqui então, pessoal, o que que você pode reparar na experiência que nós fizemos? Por exemplo, o ângulo de associação entre os espelhos, ele é inversamente proporcional ao número de imagens. Como assim, professor? Você lembra? Quando o ângulo ele era 120 graus, eu tinha duas imagens formadas. Quando o ângulo era 90 graus, eu tinha três imagens formadas. Quando o ângulo era 60 graus, eu tinha quantas? 5 imagens formadas. Conforme o ângulo vai diminuindo, isso representa então que o nosso número de imagens vai aumentando. Basicamente isso aí. Legal? Então qual que é a parte matemática por trás disso aí? Vamos lá então, olha só. Eu tenho aqui no meu desenho dois espelhos, o espelho 1 está na vertical e o espelho 2 está na horizontal, tá? Nesse meu exemplo, fica mais fácil explicar e de repente fica mais fácil você entender também. Nesse exemplo, o ângulo formado entre os espelhos é o ângulo beta, e nesse exemplo, repito pela milésima vez, ele vale 90 graus, tá? Os espelhos são perpendiculares. Diante desses espelhos, eu vou posicionar uma esfera do dragão, que vai ser o meu objeto, beleza? O que que nós podemos falar a respeito da imagem que esses espelhos vão formar desse objeto? Primeiramente, olha, vamos dividir aqui a explicação em três partes. Primeira parte, você deve concordar que o espelho 1, né, o espelho 1, ele forma uma imagem do meu objeto. A distância entre o objeto e o espelho 1 é uma certa distância. A distância entre a imagem 1 vai ser a mesma, tá? Como nós já sabemos. E aí você também deve concordar, pessoal, que o espelho 2 também é capaz de formar uma imagem, né, do meu objeto. Como você pode ver aí, ó, essa distância aqui, ela vai ser igual a essa distância aqui. Primeira parte, ok, não é? Segunda parte da explicação. Você concorda que um espelho é um objeto? Não é? Um espelho é tanto um objeto que muitas pessoas andam na bolsa, né? Por exemplo, aí um espelhinho para retocar maquiagem que seja. Legal? Então, assim, vamos imaginar o seguinte: se um espelho é um objeto, eu posso pensar que o espelho 1 é capaz de criar uma imagem do espelho 2. Legal? Onde que essa imagem do espelho 2 estaria? Justamente aqui. Isso aqui representa a imagem do espelho 2 formada pelo espelho 1. Professor, como é que você sabe que a imagem do espelho 2
formada pelo espelho 1 está de fato nessa posição aqui. Como é que eu sei isso? É que o ângulo entre o espelho 1 e 2 é 90 graus, beta. O ângulo entre o espelho 1 e a imagem do espelho 2 tem que ser beta também. Então é por isso que eu sei que ele está nessa posição. Podemos fazer exatamente a mesma coisa com o espelho 1. O espelho 1 tem a sua imagem formada pelo espelho 2 e está bem aqui, ó. Professor, como é que você sabe mesmo que essa é a posição da imagem do espelho 1 formada pelo espelho 2? Por causa do ângulo, né? Entre o espelho 2 e o espelho 1, eu tenho um ângulo beta. Entre o espelho 2 e a imagem que ele cria do espelho 1 também tem um ângulo beta. Tudo bem, pessoal? Bom, agora vem a terceira parte da explicação. Eu vou até voltar aqui, olha. Pessoal, isso aqui é uma imagem de espelho, certo? Isso aqui é uma imagem do meu objeto. Isso aqui é uma outra imagem do espelho. E isso aqui é uma outra imagem desse objeto. Então, isso é imagem, isso é imagem, isso é imagem e isso também é uma imagem. Vamos fazer uma consideração aqui então? Vamos considerar que isso aqui é um objeto, isso aqui é um espelho, certo? Isso aqui é um objeto e isso aqui é um espelho. Então, vamos considerar isso aí, beleza? Considerando isso aí, esse espelho consegue criar uma imagem desse objeto. Esse espelho também consegue criar uma imagem desse objeto aqui. E, como eu usei o exemplo do 90 graus, consequentemente, nesse caso, a imagem que esse espelho cria desse objeto e a imagem que esse espelho cria desse objeto estão sobrepostas, beleza? Estão formadas no mesmo ponto. Então eu tenho uma terceira imagem aqui. O ângulo entre os espelhos vale beta. O ângulo entre as imagens dos espelhos também vale beta. Tudo bem, pessoal? Muito bem, galera, olha só. Se eu traço aqui uma circunferência que passa pelo objeto e pelas imagens, eu consigo estabelecer uma proporção geométrica entre as imagens criadas e o ângulo entre os espelhos. A proporção geométrica é essa aí. Como assim? Por exemplo, entre o objeto e as três imagens que eu tenho aqui, reparem, pessoal, que a figura geométrica que aparece aqui é um quadrado. Legal? Onde esse ângulo aqui, pessoal, ele seria igual, por exemplo, ao ângulo formado entre os vértices, né? Os vértices ligados, o ângulo formado seria 90 graus também. Ou seja, eu consigo saber que os lados de um quadrado ele é representado, por exemplo, por uma conta que é 360 graus dividido pelo valor do ângulo interno. Aqui eu tenho 4 lados e eu também tenho 4 vértices, portanto. Cada vértice representa um objeto ou uma imagem, bem como cada lado. Legal? Ni é o número de imagens que foram formadas, né? Então, de imagem eu tenho quanto? 360 dividido por 90 graus, que no meu exemplo é o valor de beta, 360 dividido por 90 é igual a 4, né? Menos 1, por que menos 1? Porque de todos que eu tenho aqui, 1 é objeto. Se eu estou contando o número de imagens, eu tenho que excluir aqui o objeto, beleza? Então eu tenho 360 dividido por 90 dá 4 menos 1, 3. 3 imagens formadas, beleza? Pessoal, vamos fazer aí, então aí alguns exercícios da sua apostila. Repara só nessa primeira questão, da sua apostila não, desculpa, perdão. Eu selecionei alguns exercícios de fora da apostila, tá? Exercícios da apostila vai em forma de lista e nós iremos resolver alguns nas aulas ao vivo, tudo bem, pessoal? Primeira questão que eu separei para vocês aqui então, pessoal, é a questão que fala bem assim, ó, na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X é um observador. Legal? O é o objeto, de novo, O é o objeto,
é o espelho e X representa, portanto, o observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada aonde? Moleza, hein, pessoal? Olha só, dá um zoom aqui então. Veja bem, o nosso objeto ele não está diante do espelho, né? Então eu vou fazer um prolongamento do espelho. Tudo bem? O nosso objeto ele está a 1, 2, 3 quadradinhos desse prolongamento do espelho. Então a imagem do ponto O está a 3 quadradinhos também dessa extensão do meu espelho. Aqui, portanto, formada na posição de 1, né? No caso, posição 1. Primeira resposta, letra A, moleza. Concorda comigo, pessoal? Vamos para a próxima questão, então, aí. Atenção aí, vamos lá. Próxima questão é essa questão do barbeiro. Olha só. Diz a questão número 2 que um barbeiro B segura um espelho plano E2 de espessura desprezível paralelamente a outro espelho plano E1, né? Então, o barbeiro ele está segurando um espelho 2 e diante do barbeiro e tudo mais tem um espelho 1, tá? Também de espessura desprezível, permitindo que seu cliente A, observe no espelho E1 o corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Gente, né, isso acontece quando nós vamos, né, no barbeiro lá, por exemplo, cortar cabelo, enfim. Quando termina o corte, o barbeiro ele vem com aquele espelho por trás. Você olhando do espelho na sua frente consegue ver o corte atrás da sua cabeça aí. Legal? Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa de sua nuca no espelho 1, né? Considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Beleza? Então o que nós vamos fazer aqui, rapaziada? Veja bem, primeiramente, se o cliente está a 1 metro do espelho, a imagem do cliente também está a 1 metro do espelho. Concorda comigo, pessoal? Vamos lá. O barbeiro, ele está... Não vou falar do barbeiro, vou falar do espelho que o barbeiro está segurando, né? Olha só, o espelho que o barbeiro está segurando está a uma distância de 60 centímetros, né? 0,6 metros, né, atrás do cliente. Então a imagem também está atrás ali. Legal, pessoal? Rapaziada, o negócio é o seguinte. O espelho que o barbeiro está segurando, ele no caso está a 60 centímetros atrás da cabeça do próprio cliente. Legal? Então, esse cliente terá que a imagem dele, por exemplo, é formada aqui assim, olha, a 60 centímetros também, como se fosse assim, olha. Ou seja, se esse menino olha na direção desse espelho, ele consegue ter acesso à parte de trás da sua cabeça que está por aqui, olha. Legal? Então, qual que é a distância entre os olhos do cliente até a imagem que ele consegue ver da própria nuca olhando através do espelho 1? Só você contar aí, ó. 1 mais 1 mais 0,6 mais 0,6. Legal? Isso dá distância total 3,2 metros. Concorda, pessoal? 1 mais 1, 2. 0,6 mais 0,6, 1,2. 2 mais 1,2 a 3,2. A resposta, portanto, é letra E. Marcado aí. Legal, pessoal? Cuidado para você não confundir isso aí, tá, pessoal? Sempre a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre a imagem e o espelho, tá? Então vamos lá. Próxima questão, fazer mais umazinha aí, ó. Descartar as alterações. Olha só que maneira essa questão aqui. Essa questão está até na sua apostila, tá? Vamos lá. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista.
Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são quais? Essa questão é bem legal. Olha só. Primeiramente, o motorista ele não está na frente do espelho. Então eu tenho que fazer o quê? Uma extensão aqui do espelho, tá? A distância entre o motorista e essa extensão do espelho será igual à distância entre a imagem do motorista, que fica aqui em cima, por exemplo, e o próprio espelho. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, olha só. Linha pontilhada até a extremidade direita do espelho e linha pontilhada até a extremidade esquerda do espelho. Por que eu estou fazendo isso aí? Por que você está fazendo isso aí, professor? Porque, pessoal, na direção dessa linha da esquerda, é aqui que, por exemplo, os raios vão atingir o espelho, né? Que vai até o olho lá do nosso observador, do nosso motorista. A mesma coisa com essa linha da direita, olha. Aqui, ó, por exemplo. Os raios chegam aqui e vão atingir os olhos do observador. Como nós sabemos aí na aula de campo visual, o que é campo visual, pessoal? Campo visual é toda a região que está dentro, né, dos raios que incidem no espelho, ou seja, toda essa regiãozinha aqui. Então a resposta é que os pontos observados são os pontos 1, 2, 5 e 9, tá? 1, 2, 5 e 9, resposta letra C. Marca para mim aí. Vamos para mais uma questão, pessoal. Vamos embora. Aí, ó. Questão. Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra afixado um grande espelho. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo, em uma direção perpendicular a esse espelho e no sentido de se aproximar dele, essa pessoa observa que, relativamente a seu corpo, a sua imagem, vamos lá, se afasta, se aproxima. Pessoal, se a pessoa se aproxima de um espelho, a sua imagem não se afasta, né? Então eu vou apagar aqui a letra A e a letra E. Beleza? Se aproxima com velocidade de 1 metro por segundo e tal. Vamos ver aqui um negócio, olha. Eu falei para vocês, ele está falando da velocidade aqui, né? A velocidade da imagem, ela é igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Tudo bem? Então, se a pessoa se aproxima do espelho, o espelho está parado e a pessoa está em movimento. Mas relativisticamente, nós podemos pensar uma coisa diferente. Nós podemos pensar que a pessoa está parada e o espelho vem numa velocidade de 1 metro por segundo. Tá? Então, fazendo essa consideração, a velocidade da imagem é igual a 2 vezes a velocidade do espelho, que é igual à velocidade da pessoa. Então, 1 metro por segundo. 1 vezes 2, então a velocidade da imagem é igual a 2 metros por segundo. Tá? Então, letra B é a minha resposta. Em relação à sua imagem, em relação ao seu próprio corpo, né, a imagem se aproxima com velocidade de 2 metros por segundo. Tá legal, pessoal? Questão de translação de espelhos. Tá? Mais uma questão aí. Vamos pegar essa questão aqui, ó, que é uma questão para a gente fechar a nossa aula de hoje. É uma questão de associação de espelhos. Tá? Vamos ver aqui então. Ah não, essa aqui é uma questão de rotação de espelhos. Olha só. 2 raios de luz coplanares incidem sobre um espelho plano. O primeiro raio incide normalmente ao espelho e o segundo tem um ângulo de incidência de 30 graus. Como assim, professor? Olha. Então aqui eu tenho o espelho, né? O primeiro raio incide normalmente. Normalmente significa normal, né? Ou seja, ângulo de 90 graus, né? R1 aqui, por exemplo. Legal? E o segundo raio, ele tem ângulo de incidência de 30 graus, né? Como R1 está em cima da normal, então eu posso falar que esse ângulo aqui vale 30 graus.
Beleza? Aí ele fala: considere que o espelho é girado de modo que o segundo raio passe a ter incidência normal. E ele fala assim: nessa nova configuração, o primeiro raio passa a ter um ângulo de incidência igual a quanto? Então, peraí. Olha, o raio 2 era aquele raio oblíquo, né? Ó, aquele raio que formava um ângulo de 30 graus. Então, esse espelho ele é girado a ponto de que. Só um segundo. Esse espelho é girado a ponto de que o espelho agora ele forma um ângulo de 90 graus com esse raio, beleza? E o raio 1, pessoal, ele, né, normalmente ele está aqui, ó, tá? Como ele estava antes. Legal? Pessoal, R1 era normal ao espelho e R2 formava um ângulo de 30 graus. Agora, rotacionando esse espelho aí, pessoal, eu tenho que esse ângulo continue o mesmo, tá? Essa questão de rotação de espelho depende do que a questão está querendo te perguntar. Legal? Nesse caso, o ângulo não mudou. Ora o espelho ele formava um ângulo de 90 graus com um, ora ele formava com outro, né? Valor aí da resposta 30 graus. Para fecharmos a nossa aula de hoje, então, pessoal, vamos a uma questão de associação de espelhos. Olha só que interessante aqui, pessoal. Dois espelhos planos fornecem 11 imagens de um objeto, né? Então, o número de imagens é igual a 11. Legal? 11 imagens. Logo, podemos concluir que os espelhos formam um ângulo de quanto? Quanto que vale o ângulo beta? Lembra disso? Vamos fazer o seguinte, então, olha, qual que é a fórmula? O número de imagens é igual a 360 dividido por beta menos 1, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Como é que eu vou isolar o meu beta? Eu tenho que pegar o menos 1 e passar para o outro lado positivo. Ni mais 1 é igual a 360 graus dividido por beta. Passa o beta para lá, multiplicando. Beta Ni mais 1, 360 graus. Tudo bem? Passando o parênteses, né, Ni mais 1 para o lado de lá, nós temos o que? Beta é igual a 360 graus, né, dividido por Ni mais 1. Beleza? Pessoal, quanto que é então Ni mais 1? Olha, nesse caso são 360 graus dividido por 12. Concorda comigo? São 11 imagens mais 1, né? 12. Então, 360 dividido por 12 é igual a 30 graus. O ângulo entre os espelhos vale 30 graus. A resposta, a letra C. Tudo bem, pessoal? Rapaziada, fico por aqui então. Nós tivemos aí então aulas de espelhos planos. Na nossa próxima aula nós começaremos a conversar sobre os espelhos esféricos. Beleza, galera? Gente, siga firme nos estudos. Nos vemos na próxima semana numa outra aula gravada, por exemplo, numa aula ao vivo, né? Que você já sabe dessas aulas ao vivo. Até a próxima aula. Professor Alex fica por aqui, gente. Um abraço para vocês. Valeu? Tchau, tchau.